aí, sexto ano, eu já tô aqui me exercitando, que eu já pulei da cama, você não. Ó, tô ligado que tá embaixo do edredom ainda. Meu irmão, tem vergonha, sai debaixo do edredom, meu irmão. Vamos assistir essa aula aqui, tá? A gente tá na nossa aula de quê? Sustentabilidade, Rio Capibaribe, Rio Bibiribe. Você já me conhece, professor Lamir, não vou perder tempo, tá me apresentando, não é porque... Então não adianta, mas eu nunca tô só, olha quem tá comigo. Quem tá? Aquela que vive só lendo. Quem é? Vê só, vê só. Olha aí quem tá comigo. Olá, meus amores, bom dia. Eu já tô aqui ligada no chat, né? Para mais uma aula aqui, a gente interagir, façam comentários, tirem dúvida, mais uma aula de sustentabilidade aí para a turma dos sextos anos. Eu sei que essa turma é bem participativa, então vamos ficar aqui participando, certo? Que é muito importante e a gente fica muito feliz quando vocês participam, comentam, tiram dúvidas, tá bom? Então vamos lá, que essa aula vai ser bem gostosa. É verdade, professor. Então, ó, gente, para te ligar, eu sei que tu tá me assistindo pelo aplicativo, ou então tu tá na TV, canal 24.2, mas tem uns caras que não baixaram o aplicativo não, os caras estão comendo mosca. Olha o que a produção tá colocando aí embaixo aí. Avisa eles, ó, aponta pro QR Code lá no canal. Baixa o aplicativo 0800, meu irmão, não vai ter dados teu, download teu não, nada, 0800 para tu assistir às aulas e ainda ficar navegando no YouTube. Meu irmão, dá dica pros caras. Olha quem tá com a gente hoje aqui, Amanda. Ó, Amanda, faz tempo que a gente não vê a Amanda, não é? Ó, a Amanda com a gente aí, ó. Ó, vamos embora, gente. Ó, essa aula tá disponível no YouTube. A hora que você quiser baixar, você já sabe. Assiste quantas vezes você quiser aí. Billy todo dia assiste as aulas da gente. Chega em casa de noite e diz que tem sono e fica lá assistindo. Assistindo as aulas. Com essas aulas, acho que o Billy vai terminar sendo professor de tanta assistir aula, cara. Mas vamos embora, gente. Vê só, tá? Sempre eu deixo uma mensagem para vocês. E a mensagem de hoje, eu não sei se tá tocando a música, Billy, mas eu acho que tá. Eita, olha pra aí. Tá vendo tu? Tá? Mesmo que meus passos sejam falsos, e mesmo que os meus caminhos sejam errados, mesmo que o meu jeito de levar a vida incomode, eu sei quem sou. E sei pelo que devo lutar. Se você acha que o meu orgulho é grande, é porque você nunca viu o tamanho da minha fé. Foi Tião Carreiro, meu irmão. Presta atenção, quem tem fé, quem tem objetivo, chega em qualquer lugar, meu irmão. Tenha fé em você, tenha fé no que você acredita e vá-se embora que você está começando agora. Gente, vamos embora para a gente entender. Tá? A gente viu na aula passada, a professora Vanessa deu show sobre a conquista da COP26, histórico, tá? Mas a gente trouxe aqui o pessoal da Imprensa Mirim que fez uma pergunta, tá? E sobre as conquistas da COP26, ela fez uma pergunta muito legal e a gente teve a honra da vice-prefeita responder essas perguntas. Vamos ver o que foi que eles perguntaram. Se liga aí, gente. Ó, professor, deixa eu dar uma dica para você. Se na tua escola não tem Imprensa Mirim, implanta esse projeto. É muito integrador, a gente tem uns alunos que realmente interagem muito e fica muito legal. É um projeto que realmente movimenta muito a escola, viu? Imprensa Mirim, te liga nisso aí. Vê o que eles fizeram aí. Tem um vídeo, viu, Amanda? Tem um vídeo, viu? Olá, eu me chamo Ícaro e estou acompanhado de Melissa e Marília. E nós fazemos parte da Imprensa Mirim da Escola Municipal Professor Aderbal Galvão. Ao pesquisarmos sobre a COP26, descobrimos que Recife tem um papel desafiador nos próximos anos. Ícaro, adorei tua pergunta. Certamente essa dúvida é das amigas e dos amigos, né? De tanta gente. Lidar com as mudanças climáticas, fazer esse enfrentamento. Sabe o que é que a gente precisa? Se educar. Por isso que tua pergunta é tão importante. Já pensou se cada um de nós cuidar do nosso lixo, separar, higienizar o lixo reciclado, compostar nosso lixo orgânico, nosso resíduo ali, dar o destino correto. Isso já é um grande passo. Sabe outra coisa bem simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Cuidar dos bens naturais. Vai usar água, fecha a torneira quando estiver escovando os dentes. Cuidado com esse chuveiro aberto. Quando for lavar os pratos, fecha a torneira da pia. E energia também. Pequenas ações, grandes impactos, tenha certeza. Uma população educada e organizada com essa consciência, eu diria com essa consciência coletiva, né, da nossa participação no enfrentamento às mudanças climáticas, faz a diferença, tenha certeza.
Pensando nisso, gostaríamos de saber o que Recife pode fazer para se tornar uma cidade mais sustentável nos próximos anos. Ícaro, a gente tem caminhado, tá, para o enfrentamento às mudanças climáticas. Ações importantes, por exemplo, decisões importantíssimas que a gente tomou agora no início do ano. Logo quando a gente assumiu a gestão, o prefeito João Campos já baixou um decreto proibindo qualquer tipo de compra de material descartável aqui dentro do edifício sede da prefeitura. Já pensou o quanto de plástico que a gente consumia aqui até esse decreto existir? Em média, só nesse edifício aqui circulam 5.000 pessoas por dia. Tu imagina, copinho de café, copinho de água, o tanto de lixo que a gente gera. E a partir disso vem as consciências, né? Então, cuidado com esse papel, a gente já não imprime tanto, muito mais via e-mail, o processo online de digitalizar e de se comunicar. A gente economiza papel. E se a gente precisar usar o papel, por que não usa o verso desse papel como borrão? Então, algumas iniciativas têm sido muito importantes aqui para a nossa cidade e que tenha certeza que vai se ampliar mais. Mas é aquilo que a gente conversava na pergunta anterior, o processo de educação das pessoas, minha, sua, de todas e todos nós, é essencial para que a gente consiga fazer o enfrentamento às mudanças climáticas. Quem serão as pessoas mais impactadas pela crise climática em Recife? Marília, adorei tua pergunta também. Olha, e vindo de uma mulher massa, sabe por quê? Porque a população feminina, as mulheres, são primeiramente as mais impactadas com a mudança climática. Já se deu conta? Quem engravida somos nós, quem vai parir somos nós, quem vai cuidar dessas crianças, especialmente nesses primeiros meses de vida, com a relação da amamentação, são as mulheres. São as mulheres que ainda hoje ficam com o ônus e a responsabilidade de cuidar, muitas vezes sozinhas, do lar, da casa e dos filhos e das filhas. Então, primeira grande população impactada às mudanças climáticas são as mulheres. Somos, sim, a população mais vulnerável. E isso é um perigo, porque como a gente está muito atrelada ao lar e à família, esse ônus das mudanças recai sobre a gente. Então, a escassez de água, de energia, o próprio aquecimento dificulta ainda mais a vida das mulheres. As populações ribeirinhas também são muito afetadas. Com a elevação do nível do mar, essa água que até então ficava em determinado nível começa a entrar na casa das pessoas. Então há um impacto grande. Mas o recorte principal que eu faço com tua pergunta, e eu acho que é um assunto que vocês podem desenvolver dentro da escola, conversando aí com as professoras e professores, é sobre a questão da vulnerabilidade das mulheres às mudanças climáticas. Como a COP vai ajudar cidades como Recife a resolver o problema das pessoas mais vulneráveis? Melissa, a COP aconteceu agora, né? A 26ª edição dela. A COP, ela é um encontro que tem visibilidade internacional. O mundo todo, por 2 semanas, acompanhou diariamente a COP. Um dos grandes benefícios especificamente dessa COP que a gente participou, o prefeito João teve na primeira semana, eu tive na segunda semana. Um dos principais focos e benefícios específicos da COP26 foi visibilizar a importância das cidades. A gente sabe verdadeiramente que a vida acontece nas cidades. Então, tu imagina que é essa cidade, no caso a nossa aqui, Recife, que as mudanças se fazem urgentes para fazer o enfrentamento à crise climática. E a COP evidenciou isso para o mundo. As cidades precisam ser enxergadas como entes essenciais para o enfrentamento às mudanças climáticas. Eu acho que esse foi o grande ganho dessa COP26. Foi dizer que os entes federados, as cidades especificamente, elas precisam de investimento, elas precisam desse olhar, dessa ajuda, desse acompanhamento, para que a gente consiga fazer os enfrentamentos necessários às mudanças climáticas. Gente, parabéns o pessoal da Imprensa Mirim, tá? É um projeto lindo, que estão sempre ligados, mas a vice-prefeita disse uma coisa que marcou muito: pequenas ações, grandes impactos. Você pode também fazer. Mas não ficou só aí não, gente.
A gente sabe que, já falou para vocês várias vezes, que a gente tem uma colega, a professora Vanessa, que é adepta do ciclismo, e a gente também queria fazer uma pergunta para a prefeita, então a gente sentou juntos, eu, a Vanessa, o Gilson, e elaboramos uma pergunta, que ela vai ler essa pergunta agora. Qual foi a pergunta que a gente fez em relação agora como professora? Professora Vanessa, por favor. Bom, a pergunta é o seguinte, né? Visto que o evento tinha por base as questões climáticas, né, a questão da COP, e a emissão de CO2 afeta bastante o efeito estufa. Quais medidas serão tomadas por nossa prefeitura para incentivar um modelo de transporte sustentável, né, no caso ciclovias, que se comuniquem, por exemplo, e contribuir assim para a diminuição desses gases? A gente sabe também, né, gente, que a rua é pública, né, que a rua tem que ser democrática, tem que acolher tanto carros como também bicicletas. Vamos lá ver o que a vice falou. Então, gente, exatamente, a professora Vanessa disse assim, a gente fez essa pergunta em conjunto e vamos ver a resposta dela aí. Por favor, prefeita, responda aí. Vice-prefeita. Professor Alami, show de pergunta também, por sinal super atual, né? Como é que a gente diminui os impactos dessa emissão de gás carbônico, né, a partir da pauta da mobilidade? Veja, Recife, todas e todos nós sabemos disso, tem avançado na expansão das malhas, da malha cicloviária na cidade. Estimular as pessoas a fazer pequenos e médios percursos a pé. Pequenos, médios e longos percursos de bicicleta, por que não? Essa cidade que estimula e que cuida das calçadas, basta a gente dar uma olhada na cidade que você vai ver que tem muita coisa acontecendo. As áreas de passeio público, as áreas de ciclovia e ciclofaixa precisam ser ampliadas e estão sendo. Mas eu tenho uma questão para colocar aqui na roda de discussão, para vocês aprofundarem aí. Eu desconheço qualquer cidade no mundo que tenha 100% de malha cicloviária instalada. Mas eu sei de grandes cidades no mundo que têm quase 100% de respeito ao ciclista. E isso passa pelo processo da pergunta inicial, educação. A gente precisa se educar. Eu digo a gente de uma forma geral, enquanto ciclista, enquanto pedestre, enquanto motorista. A gente precisa se educar para integrar esses modais, para fazer com que essa cidade seja de fato uma cidade acessível para todas e todos, independente da forma como a gente se locomove. Então, o estímulo ao uso das bicicletas, o estímulo ao uso do transporte coletivo, com a ampliação das faixas azuis, faixas exclusivas para ônibus, elas são necessárias. Vem acontecendo. Agora fica aí a dica para vocês trabalharem em sala de aula. Como a gente se educa cada vez mais, eu pedestre, eu ciclista e eu motorista, para que a gente possa ter esse trânsito respeitoso, essa cidade respeitosa e acessível, efetivamente para todas e todos. Essa questão do gás carbônico precisa mesmo de um enfrentamento sério nosso. Então, cuidar das nossas escolhas. Desde a alimentação, eu gosto sempre de falar disso, até a forma como a gente se locomove nas cidades. A gente sabe que ainda hoje tem gente que para ir na esquina pega o carro, pega a moto, quando podia fazer esse percurso andando. Até porque a cidade vai se tornar ainda mais segura, quanto mais pessoas estiverem nela, caminhando, andando de bicicleta, usando os transportes coletivos. Então fica essa dica aí para vocês discutirem em sala de aula e depois me deixar a par de como é que vocês estão lidando com isso, pensando, para a gente poder pensar e construir coletivamente. Eu adoro escutar e aprender com vocês também. Tá vendo você, Billy, que sai da padaria de casa de carro, tá vendo? Tem que caminhar mais, Billy. Agora, gente, ela traz um assunto muito importante. A professora Vanessa é adepta do ciclismo aqui e passa por isso constantemente, da falta de respeito de alguns motoristas. Eu tenho o meu carro e vejo também isso, mas você também, viu? Você que tem bike aí, é para andar na faixa. É comum eu encontrar alguns garotos na bike, levantando a bike e passando de qualquer jeito. Não, cara. Isso não é bom, não. Isso aí realmente assim tem que ser um trabalho coletivo. Vou dar um minutinho para a professora Vanessa poder falar. Um trabalho coletivo não é, professora, nesse sentido das ciclofaixas. Exatamente. É importante aí o que a fala da vice-prefeita, né, nessa questão da educação. É importante que a população esteja educada, né? Porque respeitar, a gente sabe o que a gente estava falando anteriormente, né? Que a via ali pública, as ruas, é pública, né? É para todos, tem que ser do pedestre, tem que ser do ciclista, do motociclista, do carro.
Então é importante que haja esse trabalho, né, educacional para que possa ter realmente um respeito aí com cada um. E principalmente que a gente sabe o quantitativo de carros é muito maior, né, do que qualquer outro veículo. Então, que as pessoas, né, se eduquem e comecem a respeitar mais pedestres, ciclistas, enfim, para que a gente possa ter uma cidade aí que possa acolher todos eles e ter uma mobilidade mais sustentável e também mais respeitosa. Pronto. Vai aí o recado para você. Te liga, viu? Vamos lá. Rio Capibaribe, Rio Bibiribe, Billy. Vamos embora para ele aqui, ó. Seu nome, Billy gosta dessa definição aqui, ó. É originário da língua tupi, significa água de capivara, ou uso dos porcos selvagens através da adoção dos termos capivara e água e PE em. Então, essa é a origem do nome do rio Capibaribe. A minha colega Amanda ali disse que já viu várias capivaras passando ali, né, do rio aí, então ela já testemunhou isso aí. Vamos embora, Billy, tu já está especialista nisso. Ó, nascente do Rio Capibaribe, Billy. Lá no sítio do Araçá, em Poçãos, ó, vocês veem, fecha aqui para eu só mostrar para eles aqui, Billy. Vê só o filete de água que está nascendo daqui, ó. Vejam que tem uma floresta aqui, tá? Que está por trás aqui, que a gente chama aqui auxiliar, tá? Que está dando esse suporte aqui e vem nascendo e depois se torna nesse gigante que é o Rio Capibaribe, tá? Ele nasce na vertente da Serra do Jacarará, que eu falei para vocês, município de Poção, tá? Divisa com o município de Jataúba, na comunidade de Araçá, uma altitude de 1.100 metros, é muito alto onde ele nasce lá, tá bom? Então vamos lá, ó, essa aqui é a imagem que vocês estão vendo do rio, o quanto ele corta a região metropolitana toda, cara, vê como ele é bonito, é lindo esse rio, é lindo, cara, vejam aí ele cortando, ó, praticamente toda a região metropolitana, vê só a imagem. É um rio que, se a gente preservar, cara, a gente teria um lugar para tomar banho, para poder se divertir lá, porque realmente ele é belíssimo. Aí já vai na junção lá com o oceano, aquela volta que ele faz para poder ir para a bacia do Capibaribe, para desaguar no oceano. Esse rio é lindíssimo. Mas o Capibaribe tem cerca de 74 afluentes e banha 42 municípios pernambucanos, entre eles Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim, Cumaru, que Billy me corrigiu da última vez, que eu disse que não era, ele conhece muito bem Cumaru, Salgadinho, Limoeiro, Carpina, Paudalho, São Lourenço da Mata e Recife. Vê que rio importante, cara. Billy teve lá em Cumaru, disse que a cidade é muito linda. Eu vou lá, viu, Billy? Vou lá para conhecer a sua cidade lá, Cumaru, saber se é o que você disse mesmo lá. A importância do rio Capibaribe. Ó, o rio é tão importante, gente, que em 2010 o governo de Pernambuco criou uma lei que ficou assim, artigo 1, fica instituído o Dia do Rio Capibaribe a ser comemorado anualmente em 24 de novembro, como forma de reconhecer sua importância histórica e sua contribuição no desenvolvimento socioeconômico de Pernambuco. Então, dia 24 passado, a gente comemorou o Dia do Rio Capibaribe, gente. Ele tem uma história, vocês já viram lá a história, na época dos holandeses, na época das usinas, o quanto ele foi importante, né? Aqui, na formação realmente da ocupação da cidade, da urbanização da cidade. Esse rio realmente tem uma importância muito grande para a gente pernambucano, tá bom? Ó, ele é tão importante também, não só historicamente, mas também aqui nessa questão, vocês estão vendo aqui da bacia do Capibaribe. Se vocês verem, como a gente disse que ele corta vários locais, vocês estão vendo ele cortando os locais, mas essa parte que vocês estão vendo aqui, em vermelho aqui, tá? São concentrações de outorgas subterrâneas, ou seja, são lençóis subterrâneos que ficam aqui, onde a gente consegue tirar muita água lá ainda, cara. Mas veja essa parte marrom aqui, toda é a bacia do Capibaribe. Veja como ele é importante para Pernambuco, essa região da região metropolitana do Recife, tá? Ele é dividido em alto, médio, baixo, Capibaribe. A nascente do Foz do Rio ocorre pelo agreste do estado, zona da mata, cortando também a região metropolitana do Recife. Também não foi só beleza, teve uma grande enchente em 75, gente, que realmente alagou tudo. Ó. O que acontece? Abre aqui para mim, Billy, por favor. A grande enchente de 75 começou na quinta-feira, em 17 de junho, devastando os principais bairros da cidade. O rio Capibaribe e diversos canais transbordaram, alagando áreas inteiras em bairros. Casa Forte, Madalena, Torre, Cordeiro, Derby, Graça, Iputinga e tantos outros.
A água também devastou outras cidades, como São Lourenço da Mata e a região metropolitana. Gente, essas são as imagens, está aqui, é do acervo do IML. Se vocês olharem aqui, Billy, fecha aqui para eu mostrar para eles aqui, Billy. Ó, isso aqui é a Ilha do Retiro, cara. Ó, totalmente alagada, cara. Totalmente alagada aqui. Então, a enchente realmente tomou conta do Recife todo. Mas também na década de 70, a gente também teve a primeira experiência que foi feita, foi a CTTU, adquiriu uma embarcação destinada a oferecer um novo serviço à população, uma tentativa do governo municipal de estimular a navegabilidade e o potencial turístico, cara. Ou seja, a gente já foi, professora Vanessa, uma lancha que pegava passageiro e levava pelo rio. Ou seja, provando que é possível, sim, uma alternativa viável, o rio como alternativa de transporte. Tá? Mas vamos lá, para falar do Caparibe e falar do Bibiribe, são co-irmãos do rio, né? Então, Bibiribe é o seguinte, a nascente dele é lá em cima, em Camaragibe, por meio da confluência dos rios Pacas e Rio Araçá, formando a bacia que tem cerca de 19 quilômetros de extensão e de sua cabeceira até a questão do mar. Vamos ver aqui, ó, um pouquinho do Rio Caparibe, como ele ali também o Rio Caparibe, tá? Você vai dizer, hoje professor, é a mesma coisa não, aqui é a junção dele com o Caparibe já, né? Mas aí a gente vai entrando e você vai ver que algumas partes aqui, ele praticamente desaparece, gente. Ele desaparece em alguns locais do rio, porque realmente a mata ciliar foi destruída, a população veio, o rio foi assoreado e praticamente. Essa é a imagem da escola de Monteiro Lobato, viu, gente? Que o rio passa por trás dessa escola Monteiro Lobato. E lá tem uma lenda, ou é mito, ou é história, que de vez em quando uma jiboia aparece lá. Você do Colégio Monteiro Lobato, manda para mim para dizer se é mito, se é história, se é lenda, se essa jiboia realmente aparece, que o rio passa bem por trás da escola. Mas, gente, vê só, a bacia hidrográfica tem 79 quilômetros quadrados, passando por Camaragibe, Olinda, Recife, eu já disse a vocês, os principais afluentes são Rio Mormo, Rio do Macaco, além do canal do Vasco da Gama, da Malária, que é aquele que fica no início de Olinda, né? E o Riacho Lava das Tripas. Esse último corta as zonas pobres de Olinda, desagou no Bibiribe grande quantidade de poluição. Olha, gente, teve uma escola, fecha aqui em Bibiribe, teve uma escola, inclusive, que fez uma barreira ecológica com PET, para tentar melhorar essa situação, que a coisa é braba, viu, gente? Pessoas jogando garrafa, PET no rio. Mas agora a gente vai ver aqui uma entrevista aqui, tá? A produção está com ela pronta já aí agora, né? Vai ver a entrevista aí agora de uma pessoa que viveu por mais de uma década lá, uma professora que conhece muito bem aquela região, e ela teve a honra de vir aqui com a gente e falar um pouco sobre o Rio Bibiribe. Por favor, produção, coloca aí para a gente poder ver aí a questão aí. Tudo bem, minha gente. Eu sou a professora Janaína Cabral. E como ela me disse, eu trabalhei por 17 anos, mais ou menos, ali às margens do Bibiribe, com aquela comunidade de Cajueiro, Campina do Barreto, moradores do Porto da Madeira, do bairro do Porto da Madeira, e todo aquele entorno pulsante do Rio Bibiribe. Que bom, professora, que bom. Você vê que ela tem muita coisa para contar. Mas, professora, tem algumas histórias que são muito marcantes, que os mais velhos contam, não é verdade? Então, me passe para esse pessoal aqui uma dessas histórias bem marcantes assim, professora. Veja, como eu trabalho com jovens, adultos e idosos, então tem muitos senhores e senhoras com 60 anos ou mais. E eles comentavam que na infância deles ou na juventude dos pais deles, aquele rio era vivo, se lavava a roupa nas margens do Bibiribe. Ainda se pegava a água do Bibiribe para regar as plantações, o pé de macaxeira, o pé de batata doce que eles tinham no quintal, né? Mais de um contava esse depoimento de correr, brincar por ali, pelas margens do Bibiribe. Ao longo desses 17 anos que eu trabalhei ali na Escola Campina do Barreto, que hoje fica no bairro de Cajueiro, todos os 17 anos eu presenciei as enchentes. O pessoal sofrendo com enchentes por terem suas casas praticamente construídas dentro do rio, ali bem nas margens do rio, naquelas comunidades periféricas ribeirinhas. Mas ouvi também histórias de um rio que faz parte da memória afetiva
daquelas pessoas que vivem ali, né? Histórias de infância dos pais deles, né? Que levavam para fazer os afazeres ali e levavam as crianças quando elas eram crianças, né? Então aquele rio faz parte da história da gente, de todos nós, delas que viveram aquela infância ali. Gente, tá vendo? Então, não é questão de se eu falar só do Capibaribe. Eu falo Capibaribe sem falar de Bibiribe, são, eu vou dizer assim, rios irmãozão que construíram aqui em Recife aqui. Mas, professora, a senhora falou de enchente, aí me remeteu agora a uma dúvida. Então, esse rio Bibiribe, segundo relatos históricos, a senhora está dizendo de pessoas vivenciando, são historiografia, um passando para o outro, ele tem o seu aspecto navegável e comercial. Eles falam sobre isso? Sim, sim. Assim, se a gente for, eu acho que eles não pegaram exatamente essa época, não viram isso, mas a história mostra pra gente, a gente vê que ali naquela região o rio Bibiribe era navegável. É tanto que tem o bairro do Porto da Madeira, que ganha esse nome porque se navegava as embarcações com as toras de madeira para comercializar ali naquela região. Então, é um dado histórico tão marcante que ficou para a história como o nome do bairro. O canal, que hoje é um canal, né? Mas fazia parte do riacho, do Lavra Tripas, que ganhou esse nome por causa do matadouro de peixinhos, de aguazinha. Então, porque o Bibiribe pega aquela parte de Recife e Olinda, não é isso? É verdade, professora, porque o rio Bibiribe, ele nasce lá em Camaragibe e vem cortando Recife e Olinda. Mas outra curiosidade, a senhora me deixou aqui, se tem um bairro lá, Porto da Madeira, que veio para a origem do rio, então os outros bairros também têm alguma relação com o rio, professora? Muitos outros bairros, tanto de Recife como de Olinda, tem um nome por influência do rio. E se a gente observar, é tão forte que mesmo ao longo desses anos todos, e aí já vai séculos, esses nomes permanecem. Se a gente olhar Aguazinha, por exemplo, ganha o nome de Aguazinha por causa das águas do rio. Águas Compridas, Peixinhos, né? Todos esses nomes, eles se relacionam com algum aspecto do rio. Em Peixinhos, no trecho do Bibiribe por ali, tinha essa característica, os peixes lá eram peixes pequenos. Então ficou o nome do bairro, Peixinhos. E outros tantos, né, que recebem essa influência histórica do Rio Bibiribe. Que bom, gente. Bom, gente, vocês viram aqui, eu vou passar para a professora Vanessa agora, que também é uma especialista de Rio Caparibe e Bibiribe, já para as considerações finais, que a gente está chegando ao nosso final. E foi uma aula que eu gostei muito, professora, mas fique à vontade. Sim, exatamente. Uma aula muito massa, né? Quero agradecer aqui a participação de Matheus, David, Maria, Igor, que chegaram aqui, Hugo também, que chegaram aqui, marcaram presença, certo, gente? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Gente, vocês viram o quanto foi importante o rio Capibaribe, o rio Bibiribe, nossa cidade, porém esses rios precisam de cuidados. Não só cuidado do poder público municipal das prefeituras, mas meu e seu também. Onde você vai colocar, descartar o teu resíduo sólido, cara? Preste atenção de onde vai fazer a tua moradia. Vamos colaborar. Eu acho que a gente pode realmente trazer esses rios de volta para a nossa convivência. Quero agradecer a professora Janaína, tá, por ter dado esse excelente depoimento, tá? E a gente tá junto. Eu sei que Billy tomou muito banho no rio Bibiribe quando era criança lá, tomava banho lá, pulava nu no rio o tempo todinho, mas até a próxima, Billy.